Vamos de parte final, vou postar logo. Ainda tenho 15 minutos antes de sair para trabalhar, então eu já vou postar. E também falar que não foi só a Globo que fechou com casa de aposta, tá? Outras emissoras também. Eu vou trazer para vocês as outras emissoras, mas já lembrando que a Blaze hoje tem uma divulgação no programa da Virgínia, no SBT. O promotor de eventos pernambucano Alexandro Paulo França de Melo, conhecido como Lequinho, comprou a Bateu Bet em janeiro de 2024. 3 meses depois, os 4 sócios da Bateu Bet se ampliou com a adesão de Thales Jang Diniz e 2 empresas de investimentos, ambas ligadas à família Diniz, a Evemeria e a Epitixia, que são essas 2 famílias. O pai de Thales, o empresário José Jang Diniz, é dono de mais da rede privada da Universidade do Nordeste e acumulou uma fortuna de 3,3 bilhões de reais, segundo a revista Forbes. Então, assim, um bilionário. É rico ficando mais rico. Na verdade, é bilionário ficando mais bilionário em cima de um monte de trouxa que passa pano e defende e ainda aplaude. Ai, bilionário, amamos. Na última eleição municipal, ele ficou conhecido ao bater as metas dos endinheirados da Avenida Faria Lima, centro financeiro do Brasil, para apresentá-los a Pablo Marçal, o ex-coach que concorreu a prefeito de São Paulo. Graças a Deus perdeu. Aqui eu errei, tá, gente? É bater porta dos endinheirados da Avenida Faria Lima. Em junho passado, pouco antes do anúncio de que seu governo passaria a exigir uma outorgada no valor de 30 milhões de reais para que as bets pudessem operar no Brasil, os sócios fizeram um aporte robusto no capital social do Bateu Bet. Passou de 100 mil para 5,1 milhões de reais, 51% de Thales Diniz e suas empresas e 49% de França de Melo. A dinheirama do bolso de França de Melo é intrigante. Antes de fazer o aporte, ele parecia estar numa situação de penúria. Enfrentava um pedido de prisão porque não pagou pensão alimentícia havia 3 meses. E ele quitou. E lidava com uma ordem de despejo por falta de pagamento do condomínio do apartamento de Madalena, no Recife. Além disso, havia anos que não pagava o financiamento de um imóvel pela Caixa Econômica Federal e batalhava para impedir que fosse leiloado. Em um e-mail ao banco, mandou uma mensagem dramática: "Perdi minha renda fixa há alguns anos e desde então parei de pagar o financiamento imobiliário. Como trabalhador e vendedor, consegui vir pagando minhas dívidas, contudo, a dívida do meu apartamento ficou impagável. Hoje levo uma vida mais humilde e não tenho como morar no mesmo lugar." A carta propunha uma solução para a pendenga. França de Melo dizia que havia conseguido um comprador disposto a pagar 380 mil reais pelo apartamento e que esse dinheiro poderia ficar com o banco, caso a dívida fosse eliminada. Àquela altura, havia 104 prestações em aberto, no valor de 581 mil reais, além de 219 mil reais de saldo devedor. A Caixa não atendeu ao pedido e tomou o imóvel. França de Melo foi então à justiça para reaver o bem, alegando que sua moradia, classificada como leilão, seria injusta e ilegal. Acabou pagando a dívida e o leilão foi suspenso. Só conseguiu quitar os valores com a ajuda providencial de um advogado chamado Vitor Oliveira da Silva. O advogado saldou o IPTU de 11 mil reais e o condomínio 88 mil do imóvel financiado pela Caixa. No mesmo mês, França de Melo se diz falido. Um imóvel de frente para o mar da praia de Boa Viagem foi passado para o seu nome. Um minuto de silêncio. O cara estava endividado e ganhou um apartamento de frente para o mar. Com 221 metros quadrados, o apartamento custa 2 milhões de reais. A Piauí descobriu que o dinheiro da compra saiu de uma conta bancária do advogado Oliveira Silva, procurado para falar sobre a rápida ascensão de endividado a protegido de um advogado. Em seguida, o investidor multimilionário. A França de Melo indicou que tudo aconteceu em prol do trabalho dele. Ele trabalhou muito duro para tudo isso. "A única coisa que cai do céu é a chuva", disse ele. A Bateu Bet declarou à Secretaria da Fazenda de São Paulo que todo aporte feito por França de Melo se deu por contrato de alienação fiduciária de cotas e outras avanças, entre ele e os sócios, trocado em miúdos um empréstimo. A junta comercial disse que esse processo não é ilegal, mas França de Melo não conhece o documento. Não teve empréstimo.
Diz ele. Tudo dinheiro nosso. Coloquei dinheiro meu também. A Piauí perguntou se ele tem sócio oculto. E ele disse que não tem esse sócio e não conhece você, no caso, né, o jornalista. Não vou responder. Apesar das dívidas com financiamento, pensão, IPTU, condomínio, ele afirma que é abastado e tem quase 30 apartamentos. No dia 29 de maio passado, França de Mello postou uma rede social a foto do lado do Cauã Raymond e grafite. Cauã Raymond não paga coisa para as pessoas, mas tá metendo, dinheirinho no bolso, né? Ranço. Feita quando gravaram a publicidade para bater o bet. A legenda diz, escrevendo uma nova história, ele conta com o take do Cauã Raymond foi parte de uma estratégia. Temos a ideia do jogo responsável e consciente. Ele se identificou muito com a campanha e com as diretrizes da empresa. Fiz uma reunião com ele em São Paulo, fechamos uma parceria. Lembrando que Grafite também não quis fazer comentário por WhatsApp. O advogado de Vitor Oliveira Silva tampouco se manifestou. Amigo, não sei do que se trata. Sendo assim, não irei passar qualquer informação que seja. A pedra fundamental do mercado das bets foi assentada no final do governo do Michel Temer. Gente, tudo é muito bem feito e orquestrado, tá? Nada disso passa longe da política. E hoje a gente tem um governo que está tentando controlar tudo isso, mas é aquele papo. 50% quer proibir, 50% é liberal. Então, assim, é difícil. Querendo arcar com dinheiro para investir em segurança pública. O governo teve a ideia, né? O governo do Michel Temer. Vou deixar isso bem claro, tá? Para não culpabilizarem o Lula. Porque as bets começaram no Temer, seguiram fortes no governo Bolsonaro e agora no governo Lula a gente está vendo a catástrofe que está sendo e eles estão tentando se mobilizar para controlar tudo isso. Então, para isso ficar muito claro aqui. O governo teve a ideia de legalizar as apostas esportivas que deixaram de ser uma contravenção penal. Assim poderiam cobrar impostos sobre as empresas. Naquela altura, as bets já atuavam no país ilegalmente e, claro, não eram taxadas. Haviam centenas de empresas operando na clandestinidade. No fim de 2018, Temer sancionou a lei, criando a aposta de cota fixa, modalidade que o apostador sabe de antemão o valor do prêmio. A lei deveria ser regulamentada em 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. No governo de Jair Bolsonaro, no entanto, o assunto ficou na gaveta. A equipe econômica, de olho no potencial da arrecadação tributária, queria regulamentar o setor. Na fatídica reunião ministerial de abril de 2020, o então ministro da Fazenda, Paulo Guedes, defendeu a jogatina. Lembrando que direita liberal é super a favor, gente. Então, Paulo Guedes, extremamente liberalista, Temer e toda essa escória que a gente tem hoje no Congresso, assim, a galera liberal é a favor, tá? Que isso fique muito claro. E a maior parte desses influenciadores são de direita, também vale ressaltar. O Paulo Guedes defendeu a jogatina em cassinos. Em diálogo com a ministra Damares Alves, que se opunha aos jogos virtuais ou presenciais, Guedes disse que adultos teriam acesso e, portanto, que cada um cuidasse de si. É maior de idade, aquilo ali não atrapalha ninguém, deixa cada um se fuder. Ô Damares, o presidente fala em liberdade, deixa o cara se fuder, pô. Não tem nenhum brasileiro desprotegido. Isso foi o que o Paulo Guedes falou pra Damares. A Damares, tá? Que é a pior pessoa pra mim também, assim, enfim. Mas pelo menos teve um ponto de dignidade aí. Aproveitando que já estavam legalizadas, mas não tinham nenhum freio ou controle, elas expandiram seus negócios, introduzindo as operações online de jogos clássicos de cassino como roleta, caça-níquel e blackjack. E a maioria das plataformas estão em paraísos fiscais. Em 2023, o governo Lula finalmente começou providências para regulamentar o mercado, que naquela altura já era um fenômeno social, que aparecia em todo tipo de propaganda, na TV, no uniforme de jogadores, nas redes sociais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também percebeu o potencial de arrecadação das apostas. O assunto entrou em pauta. Em julho, o governo publicou uma medida provisória das primeiras regras da operação e taxação do setor. Em paralelo, o Congresso começou a discutir um projeto de lei que estabelecia regras adicionais, inclusive sobre tributação do setor, e defendia prazo de regulamentação das bets. Vai ter que ter uma parte, gente. Já tem 10 minutos o vídeo.